Eu sei que o livro não é de terror, mas eu queria muito perguntar se existe alguma pessoa que leu esse livro e que também ficou apavorado. Só por causa da temática desse livro, eu estava apavorada, eu queria, sei lá, gente, pelo amor de Deus, que situação. Enfim, vamos conversar sobre isso, bora lá. Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma resenha super especial do livro A Vida Invisível de Ed La Rue, da Victoria Schwab. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito desse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Bom, pessoas, eu queria muito falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, da Victoria Schwab, trazido pra nós pela editora Galera Record. Eu li esse livro depois de muito... Tá passando um avião. Eu li esse livro depois de muito esforço, na realidade. Eu demorei muito tempo pra terminar A Vida Invisível de Ed La Rue. O que aconteceu? Eu acho que a maioria das pessoas que começam a ler esse livro meio que se perdem também, né? Que nem eu, fiquei extremamente perdida no começo da leitura. Esse livro não tem uma resenha única, simples, fácil. Eu acho que a pessoa tem que ler realmente pra entender qual que é a vibe que esse livro passa. Mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam basicamente qual foi aí a vibe desse livro. Primeira coisa, você abre o livro e você tem uma pessoa, né, uma menina, que não queria se casar. Essa é a principal plot, é o plot que vai levar a nossa protagonista a fazer a maior burrada da vida dela. Então ela meio que pede aos santos da noite que ela não quer se casar, ela quer ter mais tempo, ela quer viver. Ela não quer viver presa numa aldeia da França pequena e não ver o mundo passar. Ela se sente muito efêmera, né? Uma coisa muito passageira, muito rápida, e ela queria poder perdurar. Então esse desejo dela acaba sendo distorcido por um deus que escutou esse pedido da Ed. A Ed, ela acaba aceitando um pacto com uma entidade aí, né, que possibilita que ela realmente viva, né? E essa protagonista vai viver pra sempre por conta desse pacto. Eu acho que é uma história fantástica, principalmente pela criação dessa sombra, né, dessa noite, que a gente não tem realmente um nome pra ele, né, apesar de ela, a protagonista, criar ao longo do tempo, porque sim, ela fica imortal, basicamente, né, ela vive pra sempre por várias décadas sem que ninguém consiga lembrar dela. E isso é muito interessante porque ele acaba, a autora, né, é o primeiro livro que eu leio da Victoria Schwab, e a autora, ela começa a fazer com que a gente tenha um certo terror psicológico, porque existem duas coisas que o ser humano não consegue suportar. A primeira delas é que a gente morre, eventualmente, né? Eventualmente todo mundo vai falecer. E a segunda delas é ser esquecido. Eu acho que é um medo que a maioria do ser humano tem, sabe? A maioria das pessoas tem. Imagina você não ter laço com ninguém. Ninguém sequer saber como é que você é, qual é a sua personalidade. Isso é extremamente agoniante, porque a Victoria Schwab descreveu isso de uma forma muito visceral, assim. Você sabe que a Ed La Rue, ela curte aí um tempo muito bom vivendo a vida como tem que se viver, né? Quando você tem essa oportunidade de ser imortal e de ser praticamente invisível, ela curte muito isso até que não começa a curtir mais, entende? E quando isso acaba virando um problema, a gente, leitor, começa a entender a gravidade de ser esquecido. E a gente, como ser humano, se coloca no lugar dela, né? A protagonista. Então, o livro é basicamente todo sobre a forma do ser humano perdurar na humanidade, né? A gente estuda, eu nem sei como falar pra vocês, mas a gente estuda grandes figuras, né, que mudaram a história. Napoleão Bonaparte, Machado de Assis, pessoas que perduram na história e que são lembradas por causa de grandes feitos, mas a gente não sabe quem que vivia naquela época, porque essas pessoas foram totalmente esquecidas. A gente, eventualmente, se a gente não fizer nada aí, sei lá, que mude um país, ou que seja algo impressionante, um prêmio Nobel, não seja Malala, por exemplo, a gente vai ser esquecido. E isso, quando a gente bota na ponta do lápis, é bem difícil, né? Sei lá, eu senti uma vibe meio Augustus do A Culpa é das Estrelas, sabe? Que ele tinha muito medo de ser esquecido e eu fiquei assim, nossa, parece que eu também. Enfim, a história toda, ela se passa por conta desse pacto que a Ed La Rue faz com esse demônio, esse deus, essa coisa, essa entidade. E ela passa
vários milênios aí, séculos na realidade, são 300 anos. Ela passa um tempo aí realmente vivendo por conta dessa maldição em que ela não pode morrer de fome, ela não pode morrer de morte matada, enfim, ela é basicamente um troço que anda, respira e continua vivendo. E toda a vontade desse deus é que a Edlahu ofereça a sua alma, né? A gente descobre que o próprio demônio aí, né, a própria entidade, já fez outros pactos com pessoas famosas, então isso acaba virando um motivo, né, que a gente coloca então uma personificação desse cara, dessa entidade, e faz com que ele seja um tanto quanto eterno, tanto quanto a Edlahu nesse momento aqui. Ele meio que, sei lá, brinca com seres humanos. Até que um dia, um belo dia, a Ed encontra uma pessoa que lembra dela. Gente, uma pessoa lembrou da Edlahu depois de 300 anos. A guria fica chocada, passada, jamais tinha visto algo assim. Então, obviamente, ela vai grudar nesse boy, né, nesse boy novo, pra conseguir, pelo menos, ser lembrada. Gente, é um paju tão grande que eu fiquei agoniadíssima. O livro, ele me deixou muito agoniada. Foi um livro que demorou pra ser lido porque eu não conseguia me imaginar nessa situação. Eu tava extremamente mal. Eu ficava assim, gente, ela não tem onde dormir. O que ela vai comer? Eu ficava assim, gente, ela não tem nem como se limpar direito, entendeu? Num sanitário decente. Que vida merda. Então eu só fiquei assim, muito chocada. O livro demorou muito pra engrenar, porque realmente é um medo. Eu descobri que esse é realmente um medo. Eu posso ter dado uma nota baixa pra A Vida Invisível de Edlahu. Eu dei 3,5 estrelas, porque realmente foi bem complicado de finalizar, mas o que valeu a pena foi o final, sabe? O final, onde a gente chega a uma conclusão muito incrível. Eu acho que a última parte do livro, que a gente tem ele dividido em várias etapas da vida da Ed, ele meio que vai e volta, meio Clarice Lispector, assim, meio dadaísta, sabe? Uma coisa não linear totalmente. Então, no final, a gente tem a continuação da vida da Ed, depois desse grande acontecimento em que, enfim, quem leu já sabe. E chega nesse fim e eu fico de cara porque eu fiquei muito emocionada. Foi uma coisa tão bizarra que eu não sei nem explicar pra vocês qual é o meu sentimento depois de ler A Vida Invisível de Edlahu. Foi um livro que me marcou muito. Não é um dos meus favoritos, infelizmente, porque foi um livro muito difícil de ler. Foi um livro que me deixou com muita angústia. Eu acho que é um livro que tem pessoas que vão se relacionar com aquilo e realmente entender que a Ed é uma parte da gente, e tem pessoas como eu que vão se sentir extremamente incomodadas com essa situação, que pode ser verídica. Mesmo que seja uma reprodução artística da cabeça da Victoria Schwab, é de deixar com a gente com medo. Eu fiquei com muito medo de isso hipoteticamente acontecer comigo, sabe? Meio bosta eu falar isso, porque realmente nunca vai acontecer. Mas se a gente botar na ponta do lápis, eventualmente vai, porque ninguém dura pra sempre, né? Se você não é um historiador, se você não gritou independência ou morte, se você não fez nada disso, a gente vai desaparecer. Isso é muito bizarro. Eu acho que essa é a principal fonte que a Victoria Schwab quis, sabe? Porque a Ed tinha medo disso, né, Edlahu? Ela tinha medo de chegar a essa conclusão, de que eventualmente a vida dela, que é pacata, que era pacata, né, onde ela tinha mãe, onde ela tinha um pai, onde ela era prometida pra um cara que ela não queria, a vida dela ia se acabar, ia se deteriorar, ia ser a mesma que a vizinha e melhor amiga dela. Ela ia viver pra gerar filhos e ser esquecida, ser morta. Então é por isso que ela acaba virando uma ideia, né? Ela acaba aparecendo aí em obras de arte. Isso é muito importante. Olha a divagação, mas é muito incrível porque é assim que a gente faz história, né? A maioria das pessoas acaba não entendendo e nesse ano passado, os anos aí que desde 2018 a gente vem com esse problema de que as pessoas não entendem que a cultura é extremamente importante. Quando a gente olha pro passado, a gente olha pra a cultura, né? Aquilo que as pessoas estavam fazendo. Na época da Grécia, eram as esculturas de Michelangelo, depois a gente teve o Renascimento com as pinturas nas capelas, enfim. Depois a gente tem, então, as diversas estações de pintores aí, Picasso, Tarsila do Amaral, Machado de Assis, são obras culturais em que a Edlahu, ela acaba se tornando uma ideia para que ela perdure, porque esse tipo de coisa, esse tipo de arte, esse tipo de coisa que dura pra sempre, em teoria, é o que faz a gente ser humano, sabe? A
cultura, total. Eu achei o livro incrível porque ele chega, pra mim pelo menos, foi essa o X, sabe? Que a gente precisa prezar a cultura, porque a cultura é imortal, muito mais do que você ser imortal como ser humano, muito mais do que a Eddie vender a alma dela pra se tornar eterna, mesmo sem ser lembrada, sabe? Pra mim, foi um livro ótimo, não foi aquele livro que 10 estrelas favorito, porque me incomodou, e livros que incomodam se tornam eternos, pelo menos no gosto de cada leitor, eu acredito. Com certeza é um livro bem memorável. E o que vocês acharam? Concordam dessa minha opinião? Concordam que A Vida Invisível de Ed La Rue é aí um leve puxão de orelha pro pessoal que acha que a cultura não tem muita importância? Eu adorei esse livro. Eu adorei demais esse livro. Eu recomendo pra todo mundo que quer ir um soco no estômago. Quem tem medo de ser esquecido, eu recomendo que você leia com parcimônia. Porque eu tenho muito medo de ser esquecida. Eu tenho muito medo de viver sem ter apoio, né? Eu sou uma pessoa muito dependente dos outros, né? Que estão ao meu redor. Eu acho que seria o meu maior pesadelo ter que me virar sozinha. E é por isso que eu me senti num filme de terror lendo A Vida Invisível de Ed La Rue. Mas eu super recomendo pra você, se você ainda tem dúvidas de começar a ler, se joga. É um livro incrível, é o meu primeiro contato com a autora e com certeza não vai ser o único. É um livro muito bom. 3 estrelas e meia? Eu sei, mas é porque eu tô apavorada ainda, eu nem sei o que falo sobre ele. Eu só sei que ele me deixou pensando. Livros que deixam a gente pensando, como eu disse, são livros que se tornam memoráveis, porque é difícil esquecer algo que te tocou tão profundamente quanto o livro me tocou. Então, super recomendado. E aí, um aprovado do Estante de Madeira, gente. Pesado. Bom, pessoas, se você já leu A Vida Invisível de Ed La Rue, já deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você concorda comigo, discorda de mim, se você tem aí uma opinião diferente daquela que eu tô dando. É bem importante a gente ter essa conversa, além de ajudar muito o canal. Então deixa aí um oi, fala alguma coisa nos comentários, porque o YouTube é meio louco, né? Então pra deixar mais pessoas aí a par deste canal, vale comentar, vale curtir e se inscrever. Então, como de praxe, se você ainda não é inscrito desse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê com toda certeza no próximo. Tchau!